Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei fazer um raio-x da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou seja, irei analisar o contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que na presente data já está completando aproximadamente 6 meses e meio de conflito. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá ao nosso encontro. Para começar a nossa aula, temos aqui um mapa de parte do continente europeu, mostrando em vermelho parte do território russo e mostrando na cor caramelo parte do território ucraniano. Lembrando que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia teve início em fevereiro de 2022, mais precisamente no dia 23 de fevereiro de 2022, as forças russas iniciaram o ataque ao território ucraniano. Lembrando que existem várias aulas já gravadas no canal Geogênio, onde eu abordo esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Como aqui hoje eu estou fazendo um raio-x desse conflito, é bom lembrar que a invasão do território ucraniano se deve, de acordo com o governo russo, o fato do desejo da Ucrânia vir fazer parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, algo que desagrada o governo russo, em razão das ameaças que, segundo o presidente Vladimir Putin, poderia representar para a segurança da Rússia. Há também um outro aspecto que, de acordo com o governo russo, seria o crescimento do nazismo no território ucraniano. E ainda, de acordo com o próprio governo do presidente Vladimir Putin, a alegação que, historicamente, a Ucrânia fazia parte do Império Russo. Então, existem aí, algumas condições que foram apresentadas pelo governo russo para justificar a invasão do território ucraniano. Então, na verdade, quando essa guerra iniciou-se, logo na primeira aula que eu gravei sobre a guerra em si, 2 aulas anteriores, eu mencionava a questão da iminente guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas a primeira aula que eu gravei sobre a guerra entre os 2 países, eu mesmo disse que seria uma guerra de curta duração. Por quê? Há um disparate muito grande entre a Rússia e a Ucrânia em vários sentidos. Então, quando você faz o comparativo militar entre os 2 países, ora, a diferença do poder bélico russo para o poder bélico ucraniano é astronômica. Então, dessa forma, não só eu, como outros tantos professores e analistas, acreditavam que essa guerra seria uma guerra de curta duração, que quando muito poderia ultrapassar 1 a 2 meses de conflito, até mesmo porque nos primeiros dias de guerra
as tropas russas avançaram muito rapidamente em vários pontos do território ucraniano, porque a Rússia atacou pelo norte, atacou pelo leste, atacou pelo sul, e sendo assim, acreditávamos que a vitória era uma questão de tempo. Agora, para a surpresa de todos nós, a Ucrânia conseguiu resistir à invasão russa. Claro que para isso também há de se destacar o fornecimento de armas, não só por parte dos Estados Unidos, mas também por parte dos seus aliados da OTAN, que tem sido fundamental não só para que os ucranianos pudessem, meses atrás, conterem a invasão russa, assim como também expulsarem as tropas russas de parte dos territórios ucranianos ocupados, o que vem acontecendo nesse momento, que está se desenrolando uma contraofensiva ucraniana no sul e no leste do país, inclusive com a Ucrânia nos últimos dias tendo retomado parte do seu território que havia sido conquistado meses atrás pelas tropas russas. Então aqui nós temos esses 4 mapas para mostrar a vocês, 23 de fevereiro, o dia em que temos o início da guerra, essa parte aqui na cor caramela, em Luhansk e Donetsk, na região de Donbás, uma área ocupada por russos, russos separatistas que já há algum tempo vem reivindicando a independência dessa parte do território da Ucrânia para a posterior anexação à Federação Russa. Então, no dia 23 de fevereiro, quando teve o início da guerra, essa parte de caramelo já era ocupada, inclusive, por forças militares russas que haviam sido deslocadas para a área antes mesmo de ter início a guerra. Agora, no dia 15 de março, repare, 3 semanas após o início da guerra, você observa aqui em vermelho vários pontos do território ucraniano que foram conquistados pelas forças russas. E essas partes tracejadas em vermelho eram também pontos do território ucraniano que estavam sendo disputados pelas forças ucranianas e pelo exército russo. Então, em 3 semanas, vocês conseguem perceber que o avanço das forças russas foi, de fato, significativo. Aqui nós temos o mapa no dia 13 de abril. Agora eu chamo a atenção de vocês para o aspecto aqui, ó. As tropas russas deixaram o norte e o nordeste da Ucrânia. Por que deixaram? Porque ao encontrarem uma resistência muito grande do exército ucraniano em função da ajuda militar que este passou a ter de vários países da OTAN, e também por problemas nas linhas de abastecimento, uma vez que uma guerra exige uma logística extremamente complexa para poder você abastecer as tropas com alimento, com água, com peças de reposição, com armamentos, com munições, tudo aquilo que é preciso para uma guerra. E a partir do momento em que as fontes de suprimento estavam tendo problemas, porque essa logística estava falhando não só em razão da sua complexidade, mas também em razão dos ataques do exército ucraniano, o que foi decidido pelo alto comando militar da Rússia foi abandonar os territórios conquistados no norte e nordeste e concentrar suas operações militares no sul, e no leste do país, como nós podemos observar aqui o mapa do dia 13 de abril. Vou ficando gripado, essa mudança de tempo é terrível.
Eu estou gravando essa aula no dia 11 de setembro, dia 10 de setembro, aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos um calor muito grande, a temperatura aí chegou perto dos 37, 38 graus. Hoje a temperatura está um pouco acima de 20 graus. Então essa mudança brusca do tempo acabou deixando aqui um estado pré-gripal. Então estou com muita moleza e agora estou espirrando, né? E espero que os espirros não atrapalhem a explicação daqui para frente. Então, repare que no dia 13 de abril, praticamente um mês após o dia 15 de março, as forças russas estavam concentradas no sul e no leste porque houve uma mudança da estratégia militar da Rússia. Aqui nós temos a imagem do dia 22 de maio. Percebe-se que a Rússia ela conseguiu ampliar suas áreas de domínio aqui no leste da Ucrânia, né, em relação à imagem que tem aqui do dia 13 de abril. Então, do dia 13 para o dia 22, aqui nessa região, não tivemos assim um avanço tão significativo. Agora, aqui no leste da Ucrânia, nós tivemos um avanço significativo das tropas russas. E a partir de maio, junho, houve praticamente uma estagnação, ou seja, o exército russo ele não conseguiu avançar de forma significativa, então suas forças ficaram praticamente paralisadas. Por quê? Não só porque o exército ucraniano passou a receber uma quantidade de equipamentos militares muito grande. Então, a ajuda militar concedida pelos Estados Unidos e seus aliados aumentou, assim como houve a predisposição do governo ucraniano de criar um exército com 1 milhão de combatentes. Então, milhares de militares passaram a fazer parte da linha de frente e, dessa forma, o exército ucraniano conseguiu conter o exército russo, que durante semanas e semanas praticamente ficou estagnado nas frentes sul e também na frente leste da Ucrânia. Então, o que você observa atualmente? Então, hoje, dia 11 de setembro, esse mapa aqui do dia 10 de setembro, você vai perceber o seguinte: essa parte aqui, nessa tonalidade caramelo claro, são territórios que a Ucrânia retomou nessa última semana, quando teve início a grande ofensiva no leste do país. Aqui eu só estou mostrando, porque eu não tive um mapa atualizado da frente sul, apenas mostrando o avanço das tropas ucranianas na frente leste. Então, o que acontece? O exército russo vem perdendo terreno em território ucraniano, de acordo com o alto comando militar da Rússia. Estamos reagrupando as forças. Não, é uma desculpa esfarrapada, assim como eles deram quando deixaram o norte da Ucrânia, para não comprometer a imagem da operação militar russa, que está, na verdade, vamos dizer assim, transparecendo de uma forma bem clara e objetiva o fracasso. Porque se você coloca na balança o poder bélico da Rússia, o poder bélico da Ucrânia, e uma grande potência militar que rivaliza com os Estados Unidos, não consegue em 6 meses derrotar um país muito mais fraco militarmente falando, que é a Ucrânia, isso, na verdade, impõe o quê? Uma certeza de que os russos, mesmo com seu poder bélico, as forças terrestres, a força aérea russa, a força naval, têm mostrado ao mundo uma incompetência nas suas operações militares, um fracasso que já culminou, inclusive, com dezenas de milhares de militares russos mortos e feridos. Então, a gente não sabe qual será o prognóstico dessa guerra para frente. A gente tem certeza que essa guerra vai ser longa agora, A previsão é que essa guerra se estenda por muito tempo, a não ser que
as partes envolvidas no conflito sentem à mesa, negociem um cessar-fogo, a Rússia se retire do território ucraniano, o governo ucraniano se comprometa a não fazer parte da OTAN, enfim. Então, ainda temos uma incerteza muito grande como será o desfecho dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aqui nós temos, as perdas russas, essas perdas em relação até quinta-feira dessa semana. Agora, eu estava lendo ainda há pouco, que os soldados russos mortos já passam de 52.500. Então já houve um acréscimo. Tanques russos destruídos, aqui 2077, 2.136, atualizando, em função dessa ofensiva ucraniana, muito material bélico da Rússia está sendo destruído. Veículos blindados aí de todos os tipos, 4.484. Aqui nós não estamos colocando a quantidade, de outros veículos militares, como caminhões, picapes, pequenos veículos militares que fazem parte, inclusive, da patrulha e também do todo o complexo sistema de abastecimento da frente. Então, eu estava lendo ainda há pouco, mais de 2.000 veículos militares russos também foram destruídos. Então, se você totalizar tanques, veículos blindados, caminhões e outros tipos de veículos militares, nós já temos aí quase 9.000 veículos destruídos. Então, uma perda muito grande. Aeronaves, aviões de combate, 236 aviões de combate, helicópteros, já aumentou um pouco, já passou para 212 helicópteros destruídos. Então, repare, helicópteros militares e aviões de guerra, mais de 400, quase 450. Se você colocar os drones, agora atualizei ainda há pouco, já chegou a 886 drones destruídos, ou seja, veículos aéreos não tripulados, navios de guerra, 15 navios de guerra da Rússia foram perdidos, afundados pela defesa de costa, pelos mísseis antinavios ucranianos, enfim. Então aqui você tem uma noção da quantidade. Claro que esses dados, eles são apresentados pelo governo da Ucrânia, nós não temos os dados oficiais do governo russo, as estimativas da OTAN são inferiores a esses dados apresentados pela Ucrânia. Agora, se de fato existir aí uma proximidade desses dados, isso significa para a Rússia perdas expressivas. Aqui temos uma imagem, de veículos blindados russos que foram destruídos na estrada pelas forças de defesa da Ucrânia. Então, existem muitas imagens que você pode coletar na internet que mostram, vários veículos militares da Rússia destruídos, outros tantos, inclusive, capturados em condições de uso e levados para fazer parte do exército ucraniano. Inclusive, a própria Ucrânia utiliza esses veículos militares tomados da Rússia na guerra contra a Rússia. Aqui nós temos, o PIB da Rússia, uma outra consequência da Rússia, para a economia da Rússia, a retração da sua economia. O FMI, ele no início do ano previa uma retração da economia russa em torno de 8%. Agora, mais recentemente, essa previsão foi para 6%. Mas aqui nós temos uma previsão de outras fontes de análise que estimam que o PIB da Rússia possa recuar até 15% em 2022. Isso porque a Rússia está sofrendo com as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus principais aliados. E dessa forma, se nós levarmos em consideração que mais de 1.000 empresas multinacionais que atuavam em território russo terem deixado a Rússia por causa da guerra, então, se você levar em consideração que esse embargo econômico
Essas sanções econômicas prejudicam drasticamente as exportações da Rússia para o mundo ocidental, pelo menos para os países que estão participando dessas sanções econômicas. Isso gera uma retração enorme na economia. Além do mais, a Rússia depende muito de determinados componentes industriais para o seu parque industrial, inclusive aqueles que requerem uma tecnologia mais avançada e que não são produzidos diretamente na Rússia, dependendo das exportações dos países ocidentais para a indústria russa. Então, na medida em que a economia russa ela encolhe, nós tivemos inclusive no segundo trimestre agora de 2022, os dados que foram divulgados que o segundo trimestre fechou com uma recessão pouco superior a 4% lá na Rússia. Então esse encolhimento da economia russa, de certa forma, prejudica o esforço de guerra do país contra a Ucrânia. E um outro dado econômico também que se deve levar em consideração é o aumento da inflação, que é estimado esse ano em 20%, ou seja, esses indicadores econômicos, a partir do momento que trazem uma piora nos seus dados, isso também afeta a população ou parte da população como um todo. Isso faz com que o descontentamento popular contra o governo Putin, em função dessa guerra sem sentido travada contra a Ucrânia, isso pode representar amanhã ou depois, inclusive uma mudança de governo nas próximas eleições que venham ser realizadas na Rússia. Então, é um quadro econômico que a gente tem que levar em consideração, apesar de todo o esforço que o governo russo tem feito para poder minimizar os efeitos das sanções econômicas, estreitando seus laços comerciais, por exemplo, com a China, país com que a Rússia aumentou e muito o fluxo comercial nesse ano de 2022. Agora, há de se destacar também que é impossível de uma hora para outra que os russos consigam passar por esse momento de grande dificuldade na sua economia, em razão das sanções que estão sendo impostas ao país, num curto espaço de tempo. Então, isso demanda tempo e é preciso que o governo se esforce ainda mais para estreitar suas relações comerciais com outros países, ampliar a participação dos produtos russos em outros mercados, assim, comprar produtos de outros mercados para, pelo menos, minimizar os efeitos dos embargos econômicos que estão sendo aplicados contra a Rússia. E contra grandes empresários russos, contra grandes empresas russas, contra dirigentes políticos da Rússia, o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, e por aí vai. Então aqui nós temos os custos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia são muito altos, não só para a economia ou para as economias dos dois países. Estima-se que as perdas da Ucrânia com essa guerra já alcance aí uma cifra em torno de 500 bilhões de dólares, que eu digo as perdas que envolvem a destruição da infraestrutura, destruição de parte das cidades, perda de material bélico, enfim. E também, o custo em si da guerra com a aquisição de armamentos, porque que fique bem claro na cabeça de vocês que, apesar da Ucrânia estar recebendo ajuda militar, parte dos armamentos que a Ucrânia vem adquirindo provém de empréstimos que são feitos pelos países da União Europeia e pelo próprio Estados Unidos. Quer dizer, os armamentos não são totalmente doados. Uma parte é fornecido para o esforço de guerra da Ucrânia, a outra parte, a Ucrânia, sem recursos, ela pega dinheiro emprestado para poder financiar essa guerra que vem travando contra a Rússia. A mesma coisa vem acontecendo do lado russo, existem estimativas que variam de fonte para fonte. Tem fonte que diz que o custo da guerra mensal para a Rússia, o custo da guerra diário para a Rússia
é de 900 milhões de dólares. Outras estimativas dizem que esse custo da guerra diária para a Rússia é de 300 milhões de euros. Então, se você colocar isso na ponta do lápis ao longo de 6 meses e meio de guerra, então percebe-se o quanto que já foi gasto nesse conflito por parte da Rússia e também por parte da Ucrânia. Lembrando que, além da perda de material bélico destruído, você tem toda uma logística de guerra complexa, né? Que é o fornecimento de alimentos, bebidas, peças de reposição, munições, armamentos, etc. E tudo isso envolve uma logística extremamente cara. E parte desse material o governo russo compra da indústria. Apesar de existirem indústrias estatais na Rússia, mas boa parte daquilo que a Rússia utiliza na sua máquina de guerra provém da iniciativa privada, e o governo russo tem que pagar os empresários, as empresas, pela aquisição de tudo aquilo que está utilizando na guerra contra a Ucrânia. E depois, quando essa guerra terminar, vai ter a necessidade de repor os estoques de armas, né, que se perderam armas e munições que se perderam ao longo desse conflito com a Ucrânia. Aqui nós temos as sanções econômicas à Rússia, né, aqui as portas, né, fechadas, aqui simbolizando a bandeira da União Europeia, aqui simbolizando a bandeira da Rússia, né, a tranca com cadeado, isso quer dizer, representando, né, o embargo econômico, as sanções econômicas pesadas que a União Europeia impôs à Rússia. E aqui nós temos, né, um indicador econômico, né, a bandeira da Rússia com indicador econômico, simbolizando, né, a queda da atividade econômica, a queda dos principais indicadores econômicos da Rússia, que nos mostram que o país está enfrentando uma crise econômica motivada pela guerra. Agora que também vocês tenham a noção que a Rússia, quando iniciou a guerra contra a Ucrânia, ela tinha acumulado reservas cambiais da ordem de 600 bilhões de dólares, ou seja, tem um colchão que, podemos assim dizer, amortece os impactos das sanções econômicas que o Ocidente impõe à Rússia em função dessa guerra contra a Ucrânia. Aqui nós temos a Rússia corta o fornecimento de gás a países da União Europeia. Essa medida foi anunciada, né, agora, essa semana, quando então um dos mais importantes gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha foi fechado, ou seja, interrompido o fornecimento de gás à Alemanha, e o governo russo tem reiterado que só vai voltar à normalidade, o fornecimento de gás à normalidade, quando os países da União Europeia levantarem as sanções econômicas contra a Rússia. Então é uma retaliação do governo russo às medidas que estão sendo adotadas pelos países da União Europeia para sufocar a economia da Rússia. Então toda ação merece uma reação. A gente tem que entender que é uma medida retaliativa adotada pela Rússia. Lembrando que daqui a algumas semanas, hoje é dia 11 de setembro, daqui a 12 dias, uma semana e meia praticamente, começa o outono. Então as temperaturas progressivamente vão baixando na Europa. Isso requer o aumento da demanda e do consumo do gás, do consumo do carvão, enfim, para os sistemas de calefação, também para a geração de energia. E não caberá outra alternativa para os países europeus, senão promover o racionamento, né, assim como desenvolver no menor espaço de tempo possível, né, novas fontes para substituir o gás proveniente da Rússia, principalmente o gás proveniente da Rússia. Para isso, é claro, eles terão que aumentar suas compras de outros mercados, mas uma coisa é você levar o gás por gasoduto, outra coisa é você levar o gás por navios, cuja quantidade disponível no mundo não é tão grande assim. Então, acredito eu que esse inverno que se aproxima, né,
lá no continente europeu vai trazer problemas para alguns países da Europa na questão de suprimento de energia, mas a União Europeia, já prevendo isso, vem adotando as medidas necessárias para tentar minimizar ao máximo os impactos que esse corte do fornecimento de gás russo para a União Europeia irá gerar nos países do bloco econômico. Inclusive, existe uma aula no canal aí falando sobre as alternativas energéticas da Europa e eu recomendo vocês também assistirem. Aqui nós temos o papel da OTAN na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Aqui nós temos o mapinha da OTAN em 1998. Aqui nós temos o mapinha da OTAN em 2022. Como vocês podem ver, vários países da Europa Centro-Oriental foram incorporados à organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Quando você fala em NATO, NATO é a sigla invertida da OTAN. Então, é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Aqui tem a Ucrânia, país que poderia vir fazer parte da OTAN. Lembrando que esse mapa já não está atualizado, porque a Finlândia e a Suécia ingressaram recentemente na OTAN. Então, teremos que colorir esses dois países aqui de vermelho. E dessa forma, vocês podem perceber, aqui está a Rússia em verde, que a OTAN se aproximou bastante da fronteira russa, já tem países, né, na fronteira com a Rússia, e isso, de certa forma, dentro da doutrina de segurança militar da Rússia, é um fator de preocupação para a segurança nacional. Então, a alegação deles de invadir a Ucrânia como forma de impedir que a Ucrânia venha fazer parte da OTAN, foi uma estratégia pensada como forma de mostrar ao mundo ocidental que a Rússia está pronta a adotar as medidas que forem necessárias para promover a segurança e a soberania do território russo. Aqui nós temos, né, a dimensão da diáspora, né? Na verdade, né, a quantidade de ucranianos que foram morar em outros países, fugindo da zona de guerra. A Polônia é o país que mais recebeu, né, refugiados ucranianos até o momento em que esses dados foram divulgados. 1.412.503 ucranianos fugiram para a Ucrânia. A Eslováquia com mais de 165 mil, a Hungria com mais de 214 mil, a Romênia com mais de 84 mil, a Moldávia com mais de 82 mil, outros países europeus com mais de 258 mil, e também tivemos mais de 97 mil ucranianos que foram para a Rússia. Então, nós temos aí, de acordo com as estimativas publicadas atuais, não baseadas aqui nesse mapa, mas atuais, que algo próximo de 5 milhões de ucranianos deixaram o país desde o início da invasão russa. Então, isso gera um problema muito grande, porque as pessoas deixam para trás suas casas, seus pertences, seus empregos, e vão viver muitas vezes numa condição de muita dificuldade, dependendo da ajuda de famílias, de governos, para poder passar esse momento de tamanha turbulência, de grande dificuldade que as suas famílias vêm enfrentando em função dessa guerra travada com a Rússia. Aqui nós temos também uma imagem, né, de Mariupol, uma das cidades conquistadas pelos russos. Aqui é uma imagem que vai simbolizar o nível de destruição que essa guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia tem promovido em território ucraniano. Várias cidades ucranianas têm sido alvo de ataques de mísseis de cruzeiro, da Força Aérea Russa e da artilharia russa, causando ou deixando um rastro de destruição muito grande. É aquilo que eu falo, né? Então as pessoas não perderam só a moradia, perderam tudo, seus pertences, né? Saíram com as poucas roupas, né? Porque quando você foge de uma zona de guerra, você não está fazendo uma mudança, você pega o essencial e vai embora. E o resto fica para trás. Então são mobílias,
eletroeletrônicos, tudo você perde o imóvel, você observa aqui os prédios queimados, ou seja, depois do ataque pegaram fogo. Isso é uma cena que se repete em vários pontos do território ucraniano. Toda guerra gera esse tipo de problema, né? Eu sou um pacifista que digo para os meus alunos nas turmas preparatórias militares, eu sou professor de uma grande rede de ensino privada do Brasil, que é uma marca na preparação para concursos militares, e eu digo para eles, independente de quererem ou não ser militares, que a guerra é a pior coisa que existe, porque na guerra não há vencido nem vencedor. Perde quem perdeu, perde quem venceu. Porque a guerra ela deixa um rastro de dor, sofrimento, destruição, prejuízo material, prejuízo financeiro enorme. E as cicatrizes que uma guerra deixa, elas vão ficar abertas durante gerações e gerações, criando aquela cultura do ódio entre povos. É isso que eu enxergo como o reflexo de uma guerra entre países. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Aqui eu estou deixando mais uma vez os meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo em PDF todos os meus materiais para que vocês possam ter uma melhor preparação para o concurso. Lembrando que esses materiais são disponibilizados de graça, não cobram nada, né? Você entrou lá no grupo, vai lá na área do arquivo, clica no arquivo, abre o arquivo e você escolhe lá os módulos que você quer baixar para estudar. Se quiser salvar no computador, salva. Se quiser encadernar, encaderna. Porque o canal GeoGênio, ele foi criado para democratizar o ensino da geografia. Não é um canal monetizado, ele não tem fins lucrativos. Eu não vendo material. Minhas aulas são gravadas de forma amadora. Aqui é o meu quarto, aqui é a televisão, minha Smart TV do quarto, aqui está o meu notebook, aqui do lado, vocês não estão vendo, está o meu outro computador onde eu preparo a aula, aqui no notebook é que eu faço a transmissão para a TV, das imagens do PowerPoint, enfim, é tudo amador, mas feito com coração, porque o canal GeoGênio, ele está democratizando o ensino da geografia, auxiliando alunos do Brasil todo a se prepararem para os concursos militares e vestibulares. A única coisa que eu peço, moçada, é que dê uma força, compartilha, dê um like pelo menos, faça a propaganda com os amigos. Pô, tem um canal maneiro lá, professor Eugênio Bastos, pô, o cara tem uma larga experiência em concurso militar, pô, o cara tem grupos no Facebook que disponibiliza material para a gente estudar, porque eu sei que tem muita gente que não tem condição de pagar um curso, de comprar apostilas, enfim. Então, a forma que eu peço é apenas ajudar a divulgar o trabalho, porque é um trabalho voluntário que não me gera nenhum tipo de remuneração. O canal não foi criado com esse objetivo, tanto é assim que não é monetizado. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!